Você já parou para pensar no que significa esperar algo grandioso? Imagine a expectativa de reencontrar alguém que você ama profundamente. Agora, multiplique isso infinitamente e tente imaginar a promessa mais extraordinária de toda a humanidade: a volta de Jesus. Essa promessa é o ponto de esperança de milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez você mesmo já tenha sentido esse anseio no coração. Mas como essa esperança pode transformar nossas vidas hoje? Fique comigo, porque vamos explorar juntos essa incrível promessa, descobrir o que ela significa para nossas vidas no presente e refletir sobre como viver de forma que reflita essa expectativa. Já aproveita e se inscreve no canal, deixe seu like e comente aqui. O que você mais espera quando pensa na volta de Jesus? Para entender o impacto dessa promessa, precisamos mergulhar na época em que Jesus falou sobre sua segunda vinda. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, ele disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essas palavras foram ditas em um momento delicado. Jesus estava preparando seus discípulos para sua morte iminente, e eles, como qualquer um de nós, estavam apreensivos, temerosos e confusos sobre o futuro. Imagine a cena: um grupo pequeno, sentado à mesa, tentando processar o fato de que o Mestre, aquele que realizava milagres e falava com autoridade, iria partir. As palavras de Jesus não foram apenas um consolo, foram uma promessa poderosa que ressoaria por gerações. Ele estava dizendo: "Eu voltarei." Agora pense nisso. Essa promessa não é apenas para os discípulos daquela época, mas para todos nós. A volta de Jesus não é um evento vago no futuro. Ela tem implicações práticas e espirituais para a nossa vida agora. Para compreender melhor o impacto dessa promessa, precisamos lembrar que o conceito de esperança era muito significativo na cultura judaica. O povo de Israel vivia com uma expectativa constante de libertação. Eles aguardavam o Messias como aquele que traria justiça, paz e redenção. Jesus veio como o cumprimento dessa esperança, mas sua mensagem foi além. Ele não apenas trouxe salvação para o presente, mas também deu uma visão gloriosa do futuro. E aqui está um ponto que precisa ser destacado. A esperança cristã não é uma fuga da realidade. Muitas vezes, as pessoas pensam que focar na volta de Jesus é uma forma de ignorar os desafios do presente. Mas é exatamente o contrário. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, somos lembrados de que aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa visão não nos isenta de enfrentar os problemas de hoje, mas nos dá força para superá-los, sabendo que Deus está no controle. A expectativa da volta de Jesus nos ensina sobre o valor da perseverança. Quantas vezes nos sentimos desanimados com o mundo ao nosso redor? A injustiça, o sofrimento e as tragédias podem nos fazer perguntar: até quando, Senhor? Mas a promessa de sua volta nos lembra que há um propósito maior em tudo. Um exemplo poderoso disso é encontrado na vida dos primeiros cristãos. Eles viviam em um ambiente hostil, cercados por perseguições e desafios imensos. Ainda assim, mantinham uma fé inabalável na promessa de que Jesus voltaria. Essa esperança dava sentido às suas vidas, motivando-os a viverem de maneira íntegra, fiel e comprometida com o Evangelho. Pense na metáfora que Jesus usou ao falar sobre sua volta, como em Mateus, capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Ele compara o reino de Deus a um noivo que retorna para buscar sua noiva. As virgens prudentes estavam preparadas com suas lâmpadas cheias de óleo, enquanto as insensatas foram pegas de surpresa.
Essa parábola não é apenas um alerta para estarmos prontos, mas um convite para vivermos cada dia com propósito. E é isso que transforma nossa vida no presente. Quando vivemos com a certeza de que Jesus voltará, nossa perspectiva muda. As coisas materiais perdem sua importância absoluta e começamos a priorizar o que realmente tem valor: nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Por exemplo, você já reparou como as pessoas mudam quando tem algo importante para esperar? Imagine alguém que está planejando uma grande viagem ou o nascimento de um filho. Toda a vida dessa pessoa começa a girar em torno dessa expectativa. Assim deve ser a nossa vida em relação à volta de Jesus. Não é uma espera passiva, mas uma espera ativa, cheia de fé e ação. Isso nos leva a um ponto crucial: como devemos viver enquanto aguardamos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala sobre a coroa da justiça que será dada àqueles que amam a vinda de Cristo. Isso nos desafia a viver com um coração que anseia pela presença de Deus, mas também com mãos que trabalham para refletir seu amor no mundo. Ao longo dos séculos, a promessa da volta de Jesus tem inspirado pessoas a fazerem coisas extraordinárias. Homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao serviço, à pregação do Evangelho, à ajuda aos necessitados. Tudo isso porque entenderam que a vida não termina aqui. Há algo muito maior nos esperando, algo que vale a pena investir cada momento de nossa existência. E você? Como essa promessa tem transformado sua vida? Você tem vivido com essa expectativa ou ela tem ficado em segundo plano? Enquanto isso, quero saber como você se prepara para a volta de Jesus. Deixe sua resposta nos comentários. Agora pense nisso. A promessa da volta de Cristo não é apenas um evento futuro. Ela nos convida a uma transformação presente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos lembra de que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação é alimentada pela esperança de que Jesus voltará e trará consigo a plenitude do reino de Deus. Mas o que significa viver de maneira diferente enquanto esperamos? Primeiramente, viver com essa expectativa nos desafia a priorizar o reino de Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em um mundo que constantemente nos distrai com bens materiais, preocupações e ambições egoístas, essa promessa nos chama a colocar o reino em primeiro lugar. Isso significa alinhar nossas prioridades aos valores de Deus, amar o próximo, praticar a justiça e viver em santidade. Isso pode parecer um desafio imenso. Afinal, como manter o foco em Deus quando somos bombardeados por tantas responsabilidades e problemas? A resposta está na comunhão constante com Ele. Orar, ler a Bíblia e buscar um relacionamento íntimo com o Senhor não são apenas hábitos religiosos, mas formas práticas de nos mantermos conectados à promessa da volta de Jesus. Um exemplo prático disso é a forma como enfrentamos dificuldades. Sabemos que a vida pode ser difícil. Perdas, doenças, decepções e injustiças fazem parte do nosso dia a dia. Mas em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, temos uma promessa que renova nossa esperança. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa visão do futuro nos ajuda a encarar os desafios com coragem e fé, porque sabemos que o sofrimento não terá a palavra final. Além disso, esperar por Jesus nos ensina a viver com propósito.
Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que nossa espera não é passiva, mas cheia de ação. Cada dia é uma oportunidade para refletir o amor de Deus em nossas atitudes, seja ajudando alguém em necessidade, sendo um amigo para quem está solitário, ou simplesmente espalhando bondade onde quer que estejamos. E não podemos esquecer que a esperança na volta de Jesus também nos ensina sobre paciência e vigilância. No mundo acelerado em que vivemos, onde tudo parece imediato, esperar pode ser difícil. Mas, em Marcos, capítulo 13, versículo 33, Jesus nos exorta: vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Essa vigilância não é sobre ansiedade, mas sobre estarmos prontos, vivendo cada dia como se fosse o dia em que ele voltará. Essa espera ativa também impacta nossos relacionamentos. Quando entendemos que Jesus virá para estabelecer justiça e paz, somos chamados a viver esses valores em nosso dia a dia. Como você pode promover a paz na sua família, no seu trabalho ou na sua comunidade? Será que há alguém que você precisa perdoar, reconciliar-se ou ajudar? A promessa da volta de Jesus nos lembra que não temos tempo a perder com divisões ou rancores. Pense na igreja primitiva novamente. Mesmo enfrentando perseguições brutais, eles se reuniam com alegria, compartilhavam tudo o que tinham e viviam como uma família. A esperança da volta de Cristo os unia e os fazia enxergar que, acima de tudo, eram irmãos e irmãs em Cristo. E nós estamos vivendo como uma comunidade de fé, refletindo o amor de Deus uns aos outros. Outro aspecto transformador dessa promessa é o senso de urgência que ela traz. Não sabemos o dia nem a hora, como Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Isso nos desafia a não adiar decisões importantes. Se você sabe que precisa se aproximar mais de Deus, buscar mais intimidade com Ele, ou até mesmo compartilhar o Evangelho com alguém, por que esperar? E aqui está um ponto final muito importante. A promessa da volta de Jesus não é motivo para medo, mas para alegria. Algumas pessoas têm uma visão assustadora do fim dos tempos, mas para aqueles que creem, é um momento de reencontro, de celebração e de vitória. É a realização plena do plano de Deus para restaurar toda a criação. Por isso, enquanto vivemos nossas vidas, precisamos lembrar que essa promessa é uma fonte inesgotável de esperança. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, podemos confiar que Deus é fiel e cumprirá suas palavras. Então, eu quero encerrar com uma pergunta para você refletir. Como a esperança da volta de Jesus tem moldado a sua vida? Se você ainda não sente que essa promessa tem feito diferença no seu dia a dia, talvez seja a hora de buscar mais profundamente o Senhor. Entregar a Ele seus medos, suas dúvidas e suas expectativas. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa esperança. Vamos espalhar o amor de Deus e viver com a certeza de que Ele está voltando. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui como você tem vivido essa esperança e se inscrever no canal para mais mensagens que edificam e transformam. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!